Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Estamos aqui, como sempre, nas sextas-feiras, falando sobre educação na cidade, com uma temática sempre pertinente ao âmbito da educação. E nessa semana que nós tivemos Pernambuco como destaque nacional, por uma campanha extremamente proativa de vacinação nas escolas, nós vamos tratar de um tema que sempre aparece na imprensa brasileira, nos comentários gerais, e que causa muita preocupação. Esse tema chama-se violência em sala de aula. Afinal de contas, por que nós temos que nos preocupar tanto com a questão da violência em sala de aula? E que tipo de violência hoje termina, vamos dizer assim, assombrando esse meio educacional que nós tanto defendemos e falamos? Pois bem, é importante nós sabermos que violência é todo ato que tira o outro do sério, que causa dor, constrangimento, qualquer tipo de sofrimento. Isso pode ser na seara física, social, psicológica, ou pode ser chegar às vias de fato, como nós falamos, quando uma pessoa bate na outra. Então, explicando isso de grosso modo, existem muitas formas de se cometer o crime de violência em sala de aula. E a gente está tratando sobre a situação de crime para dar ênfase mesmo à história, para que as pessoas possam de fato pensar acerca do fenômeno da violência. A sala de aula é um ambiente de interação e respeito, onde as pessoas devem manter um diálogo frutífero e produtivo sobre todos os assuntos. Não é um espaço que deva ter uma censura em que as pessoas digam, não, esse assunto é proibido. Mas é importante nós sabermos que o professor ele tem algumas prerrogativas em sala de aula. Entre essas prerrogativas está a sua liberdade de cátedra, assegurada pela Constituição Federal de 1988. O que é isso? É que o professor ele tem o direito de escolher a forma como ele vai ensinar, como ele vai avaliar, qual é a metodologia, o caminho que ele vai empregar no processo ensino-aprendizado para os alunos. E nós hoje estamos vivendo uma situação extremamente desafiadora. Eu estava conversando há pouco, aqui em casa, com meus filhos que são adultos jovens, e eles estavam falando sobre a geração TikTok. E o que é essa geração TikTok? Aquela geração, né, das redes sociais, das dancinhas, do consumo rápido, aquela geração que ela tem muita dificuldade de lidar com frustrações, é aquela geração que não quer se esforçar. E nós sabemos que o processo educacional não pode acontecer sem um processo de esforço. E educação não é uma pílula em que você engula aquele tipo de conhecimento ou aquele tipo de reflexão e você consegue, por esse deglutir, resolver todos os problemas que são pertinentes àquela área de conhecimento que você deve vir a ter. Isso não vai acontecer. É uma área que pressupõe esforço. É uma área que pressupõe disciplina. Então, o processo educacional se dá em fases, em etapas, em que uma etapa anterior superada, daí seja uma etapa um pouco mais profunda em relação às próximas atividades, porque nós precisamos, dentro do processo de conhecimento, sempre crescer. Então, quando a pessoa é uma pessoa curiosa, quando a pessoa é uma pessoa que, de fato, consegue entender os mecanismos desse ensino e como isso termina, servindo para a nossa vida, ter uma perspectiva de futuro, isso se torna mais fácil. Mas, muitas vezes, a nossa geração, essa geração mais recente, nessa geração que nós chamamos de geração TikToker, ela não quer ler, ela não quer pensar para fazer cálculos, ela não quer estudar e ela não tem muito discernimento em relação às suas emoções. Isso vai fazer com que processos de frustração simples se transformem em verdadeiras catástrofes, fazendo com que os educadores hoje estejam um tanto quanto assustados, porque é dessa geração que vem os grandes problemas da educação brasileira e que nós já tratamos algumas vezes aqui, que a gente chama de geração neném. Aquele que nem estuda, aquele que nem trabalha e que termina se tornando pessoas que são invisíveis do ponto de vista econômico na sociedade, que não contam sequer nas estatísticas de desemprego, porque ficam sendo pessoas que não adquirem o seu processo de maturidade, de autonomia perante a vida e se tornam apêndices das suas famílias, dependentes dessas famílias, sem de fato poderem acordar para a vida adulta. Cada vez mais esse fenômeno é mais comum e é preciso que os pais, que os educadores, que toda a sociedade fique extremamente atenta. Porque se frustrar faz parte do processo educacional.
Não entender as coisas, errar, faz parte do processo educacional. E consertar os erros faz parte do processo educacional. Então, a educação não é apenas conteúdo. A gente está falando de um processo maior de formação do ser, de formação do cidadão, onde as pessoas precisam estar preparadas para essa vivência mais autônoma, para dar conta das suas questões existenciais, das suas questões de vida. E muitas vezes essa geração que está tão habituada com as redes sociais, acham que a rede social é terra de ninguém. E começam a xingar os seus colegas em relação a tudo aquilo que não conseguem aceitar, posição política, questões de gênero, relacionada a gostos musicais, tom de pele, denotando questões raciais. Então, começa esse processo de xingamento e chega isso dos professores, na escola, naqueles que se encontram em todo o âmbito escolar, fazendo com que exista um processo de desrespeito. Achando que as redes sociais são terra de ninguém, essas pessoas cometem um erro muito grave. Porque quando você coloca lá as suas opiniões, que são colocadas de uma forma agressiva, impensada, a gente tem que entender que existe punição para aquilo que nós fazemos. Se a pessoa é menor de idade, então só toda criança ou adolescente aí que tem toda a sua parte de medida de segurança. E se é adulto, responde enquanto adulto. Então é muito importante que as pessoas, de fato, acordem para a necessidade que nós temos da tolerância, da compreensão e do diálogo. E mesmo que a escola me cobre muito e que eu não goste muito daquele tipo de cobrança, porque naquele momento para mim pode não fazer sentido, é muito importante que nós possamos dialogar com os nossos professores, dialogar, isso para você que é aluno, dialogar com os seus gestores de escola, dialogar com os seus pais, para que de fato consiga entender qual é o sentido daquilo que você não consegue perceber e valorizar no momento atual. Então, escola não se constrói em um ambiente onde a violência impera. Assim sendo, vamos encerrar a nossa coluna de hoje desejando a todo mundo um feliz processo educacional para que nós possamos ter, de fato, um Brasil cada vez mais voltado à seriedade e compromisso da educação.